O SBT Brasil já entrevistou com exclusividade, nesta fase de campanha para o primeiro turno, os candidatos Jair Bolsonaro, do PL, e Ciro Gomes, do PDT. Hoje você acompanha a entrevista com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, conduzida pela repórter Débora Bergamasco. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Bom, o tempo é curto, então vamos direto para a entrevista. Candidato, muito obrigada pela entrevista. Se o senhor for eleito, como vai ser o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família no seu governo? Bom, boa noite a todos os telespectadores do SBT. Boa noite, Débora. Veja, será simples, veja. O Bolsa Família é um programa que não é apenas uma distribuição de dinheiro. O Bolsa Família é um programa que ele tem condicionantes. Para a mulher receber o Bolsa Família, e todo o cartão será no nome da mulher, ela tem que colocar os seus filhos em idade escolar na escola, ela tem que dar as vacinas todo ano nas crianças, e se ela tiver grávida, ela tem que fazer todos os exames que a medicina exige que a mulher grávida faça. Bem, nós vamos dar os R$600 e vamos dar R$150 por cada filho até 6 anos de idade. Nós temos consciência de que isso vai perdurar até o tempo que a gente conseguir gerar os empregos necessários para que o Brasil não precise mais de auxílio, para que as pessoas possam viver às custas do trabalho. Esse é o sonho, sabe, de qualquer política pública do governo. Você faz a ajuda, faz a concessão, na expectativa de que a economia cresça, você comece a gerar empregos, o emprego gera mais salário, gera mais emprego, e a gente um dia não precisa mais ter programas de transferência de renda se todo mundo estiver trabalhando. E para conseguir manter esse valor, que ele é emergencial, né, até previsto agora até o fim deste ano, não tem previsão de onde vai tirar para o ano que vem, por exemplo. Então, gostaria de saber como viabilizar, em que momento começa essa negociação? Olha, o presidente, ele mentiu algumas vezes, porque primeiro ele queria um salário emergencial de R$200. O Congresso Nacional é que queria R$600. Depois ele fez 600, depois ele baixou para 400. Quando chega o processo eleitoral, ele então, pensando que o povo é bobo, ele resolveu aumentar para 600 e disse que só ia até dezembro. Aí ele descobriu a rata que ele cometeu, sabe, porque só vai até dezembro, ele então disse que vai continuar, mas ele não colocou na lei de diretrizes básicas, sabe, que é o orçamento que vai para o Congresso Nacional, ele não colocou. Quando eu disse que nós iríamos continuar e que o Bolsa Família iria voltar com R$600, mais 150 por cada criança até 6 anos, ele então resolveu dizer que vai continuar. Como ele vai perder as eleições, eu acho que ele não vai precisar continuar nada. Nós vamos continuar com o Bolsa Família. A última correção da tabela do imposto de renda foi em 2015. Hoje é isento quem ganha até R$1.900. O senhor tem algum plano de mudar as faixas? Olha, eu tive o prazer de fazer reajuste no imposto de renda quando eu era presidente. Eu fui na porta da fábrica anunciar que a gente estava fazendo a reposição, o ajuste na tabela do imposto de renda para que o trabalhador não fosse penalizado. Porque a verdade é que hoje paga muito imposto de renda quem desconta na fonte. Aqueles que vivem de renda, que vivem de dividendos, que vivem de lucro, não pagam imposto de renda. E a sonegação no Brasil é muito grande. Nós vamos ter que fazer uma reforma tributária no Brasil. Uma reforma tributária que tem que passar por debate com empresários, com políticos, com sindicalistas, porque tem que ser uma vontade da sociedade majoritariamente. E eu acho que o Brasil precisa fazer um ajuste. Ou seja, hoje uma pessoa que ganha R$5.000, ele paga proporcionalmente mais imposto de renda do que alguém que ganha R$100.000. Então, é preciso que a gente faça uma política tributária que equalize e que aquele que ganha salário, que vive de salário, não seja penalizado. Mas sim, as pessoas mais ricas é que têm que pagar um pouco mais. Mas dá para a gente cravar que é uma promessa mudar essa faixa? Não, veja, eu acho que não é promessa, é um compromisso de campanha de que a gente vai discutir uma reforma tributária. Aliás, é importante lembrar que quando eu fui presidente, nós fizemos duas. Em 2013 eu mandei uma, foi aprovada uma parte. Em 2007 eu mandei uma política tributária para o Congresso Nacional, aprovada por 27 governadores, aprovada por 27 presidentes de federações de empresários, aprovada pelas centrais sindicais e por todos os líderes. Quando ela chegou no Congresso Nacional,
ela não foi aprovada porque o relator criou alguma confusão e não aconteceu. Mas nós vamos discutir outra vez, porque uma nova política tributária é uma exigência da sociedade brasileira. Ainda falando em tributo, o senhor pretende manter ou algum projeto para mudar a lei que instituiu o teto do ICMS, que ajuda no desconto da gasolina, mas causa também perda de arrecadação para os estados? Olha, veja, nós vamos sofrer isso mais à frente. Ou seja, a verdade é que o presidente da República tomou uma decisão eminentemente política. Ele poderia ter reduzido o preço da gasolina sem mexer com o ICMS dos estados. Ele foi mexer para tentar mostrar que ele poderia ganhar politicamente e ele vai tomar o prejuízo quando começar a faltar o dinheiro para a educação e o dinheiro para a saúde. Aí a responsabilidade vai ser dele. Ora, o que é que nós precisamos fazer, gente? Nós precisamos ter um preço da gasolina justo. A Petrobras, ela faz prospecção de petróleo em real. Ela refina em real. Ela precisa, então, que o preço seja em real. Quando eu era presidente, em 2008, na crise econômica, o barril do petróleo chegou a $147 e a gasolina nesse país era R$ 2,60. Ele não teve foi coragem de contradizer a direção da Petrobras. Ele se acovardou diante da Petrobras, diante dos acionistas estrangeiros e minoritários da Petrobras, porque quem está ganhando dinheiro hoje, sabe quem é? Ele privatizou a BR e hoje tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos em dólar, sem pagar imposto. E se eleito, o senhor vai enfrentar isso? Nós vamos ter que enfrentar isso, até porque o Brasil precisa mais refino. Hoje o Brasil só tem capacidade de atender, ou seja, o Brasil hoje só refina 80% daquilo que ele consome. Um país do tamanho do Brasil, que descobriu o pré-sal, o Brasil precisa refinar e o Brasil tem que ser exportador de derivados, não exportador de óleo cru. Mas só para eu entender, daí muda, o senhor acha que seria uma ideia, se eleito, mudar ou não esse cálculo do ICMS? Não, veja, não é discutir o ICMS. Isso deixa assim. O ICMS, a própria Suprema Corte já aprovou que a partir do ano que vem o ICMS vai reduzir. Já aprovou. Então, veja, eu não quero mexer com a política que é de governador. O governador cuida dos seus impostos. Eu quero mexer com uma política que é do presidente da República, que é o preço da Petrobras. Certo. O senhor já prometeu acabar com o teto de gastos e muita gente se pergunta, mas o que entraria no lugar? O que entraria no lugar? O Brasil não precisa de teto de gasto. O teto de gasto é para alguém que não tem competência de governar. Porque eu fui presidente da República, a gente reduziu a dívida pública interna de 65% para 37%. A gente pagou a dívida com o FMI e juntamos 370 bilhões de dólares. A inflação era 12% em janeiro de 2003, eu trouxe ela para 4,5%. O desemprego era 12,5%, nós criamos 22 milhões de empregos. Ou seja, você não precisa ter teto de gasto, você tem que ter responsabilidade. É por isso que eu digo que o Brasil tem que ter um governo que tenha 3 quesitos. Primeiro, credibilidade. Quando o presidente falar, as pessoas têm que acreditar. Segundo, estabilidade. Não pode mudar toda hora. E terceiro, previsibilidade. As pessoas têm que saber, têm que estar atinadas para o que vai acontecer. O atual presidente não tem nenhuma, porque ele prefere viver de fake news, prefere ficar contando caso, prefere mentir todo dia. Então ninguém acredita, então ninguém faz os investimentos, então a economia não cresce. Qual a sua avaliação sobre a independência do Banco Central? Deve ser mantida? Veja, o Banco Central, quando eu fui presidente, era o Meirelles, já era independente. Eu não me metia na política do Meirelles. O Meirelles fazia aquilo que tinha que fazer, porque o Banco Central ele tem como finalidade, ou seja, fazer com que a inflação seja controlada. E o único mecanismo que ele tem é aumentar a taxa de juros. É preciso criar outro mecanismo. O Banco Central precisa assumir outra responsabilidade. O mesmo banco que tem poder para taxar, sabe, e dar a meta de inflação, precisa dar a meta de crescimento econômico e a meta de emprego que nós vamos criar. Veja, nós vamos conversar com o presidente do Banco Central. Ele certamente é uma pessoa, sabe, razoável para conversar, é um economista competente, e nós vamos conversar. Mas a mim não causa nenhum problema ser independente ou não, porque no meu tempo o Meirelles teve muita independência. A Embaixada dos Estados Unidos divulgou que vai reconhecer o resultado das urnas, reiterou confiar no nosso processo eleitoral. Qual que é a importância? Assim, eles não costumavam fazer isso em outros tempos. Qual que é o significado disso? O significado é que os Estados Unidos precisam do Brasil democrático.
Os Estados Unidos precisam do Brasil que tenha um governo que saiba manter relações internacionais, um governo que se transforma o Brasil num país protagonista, porque o Brasil é muito importante na América do Sul, o Brasil é muito importante, sabe, no mundo. O Brasil era respeitado por todo mundo vinha aqui e nós visitávamos todo o país. Então eu acho que o aceno que os Estados Unidos foi o seguinte, ó, é preciso recuperar a democracia no Brasil. É isso que ele falou. Foi fruto da sua conversa com o encarregado da embaixada aqui no Olha, Brasil? eu não sei se foi fruto da minha conversa. Eu acho que ele já me conhece, porque eu convivi 8 anos com eles, a Dilma conviveu 6 anos com eles, e a nossa relação sempre foi extraordinária. Uma relação civilizada, pensando no crescimento econômico, pensando em melhorar a vida do povo, tanto lá como aqui. Certo. A ex-presidente Dilma já disse ter se arrependido de ter assinado a lei da delação premiada como estava. O senhor gostaria de rever essa lei? Olha, veja, o problema é o seguinte, é que a delação premiada, ela foi utilizada no Brasil para enriquecer os ladrões. Todo mundo que fez delação ficou rico. Todo mundo que fez delação saiu com o bolso cheio de dinheiro. Tem nego fumando charuto nas praias por aí, cobertura, com o dinheiro da Lava Jato. Então, a delação virou uma premiação para o cara ficar rico. Eu não sei se precisa mudar a lei. O que nós precisamos saber é que o juiz já mudou. Porque o cidadão não era juiz, ele era um picareta que durante 5 anos enganou a sociedade brasileira, enganou todos os meios de comunicação, ele e a força-tarefa da Lava Jato. Então, eu acho que o que nós temos é que mudar o comportamento da justiça. A justiça, ela tem que julgar, depois de ter provas, ela pode absolver ou condenar as pessoas. Em 30 segundos, é possível unificar o Brasil? Eu não entendi a pergunta. Desculpa, é possível reunificar o Brasil? É preciso não, é isso que eu vou fazer. Esse país é um país de paz, é um país de amor, é um país de carinho, um país de fraternidade, um país de solidariedade. É isso que eu vou fazer. Nós vamos voltar a divergir, sabe, rindo um do outro, porque é assim que faz política. Muito obrigada pela entrevista, candidato. Nós voltamos ao estúdio. Boa noite para vocês. A candidata do MDB, Simone Tebet, não respondeu ao nosso convite.